Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Arthur, ou Tony, como muita gente me chama. E eu perguntei no meu Insta um tempo atrás se vocês queriam, né, se o pessoal queria que eu fizesse um vídeo explicando um pouquinho sobre o relacionamento abusivo que a igreja evangélica significou na minha vida. E esse vídeo também vai ser um pouco sobre algumas coisas, como funcionam na igreja evangélica, tão LGBT em geral. Eu quero frisar algumas coisas antes de começar esse vídeo. Primeiro, os nomes das pessoas envolvidas. Eu não vou citar os nomes, mas é óbvio que se essas pessoas virem, elas vão saber que eu estou falando delas. E o que eu quero falar para essas pessoas é o seguinte: a gente tem uma ideia meio errada sobre o amor, entendeu? Por mais que essas pessoas, e eu não vou negar que eu acredito que essas pessoas me amavam, que elas acreditavam que estavam fazendo o melhor pra mim, porque é o que elas acreditavam, era de acordo com a crença delas. Várias dessas atitudes fuderam com o meu psicológico, fuderam com a minha vida, mas é isso. E são pessoas por quem eu ainda tenho uma certa consideração. Então, assim, eu não quero expor as pessoas, eu quero expor situações para gerar um diálogo a respeito disso, né? E outras coisas que ao longo do vídeo eu vou citando. Primeiro eu quero contextualizar. Eu cresci numa família católica, minha família era bem católica. E eu quero falar um pouquinho de como eu era antes de ser evangélico. Eu era uma criança muito moleque para mim. Eu lembro que eu praticamente não tinha amigas mulheres. Só tinha amigas mulheres na escola. Que a escola é um contexto bem assim... Ele separa muito a questão de gênero. Todo mundo aqui já estudou, sabe como é que é a escola? Meninas fazem isso e isso, e agem assim assado, e tem as amigas meninas, e meninos assim assado, e tem os seus amigos meninos e fazem tal e tal coisa. Então na escola eu era levado, né, ao contexto de ter amigas mulheres e agir como meninas agem. Mas no meu bairro eram só meninos. E assim, uma coisa que eu quero falar, nem todos os homens trans têm o mesmo tipo de história, tá? Existem homens trans, muitos que não passam por esse tipo de situação. Que eles, inclusive, passam a vida inteira performando a feminilidade que se espera, né, de uma menina. E se sentem até confortáveis com isso. Mas não era o meu caso. Desde pequeno, jogava futebol, brincava de briguinha, de lutinha com meus primos, com os meninos da rua. Eu lembro que com 5 anos de idade eu falava que queria ir para os Estados Unidos fazer cirurgia para virar homem. Nem sabia que isso existia, mas falava. Chegava carnaval, minhas irmãs fantasiavam de não sei o que. Eu tinha fantasia do Ceia de Pégaso, de Cavaleiro do Zodíaco. Eu tinha fantasia do Yoga e tinha dos Power Ranger preto e vermelho. Era bem essa a minha vida. Beleza, entrei na adolescência. E eu ainda tinha muita cabeça de moleque, muita cabeça de criança que com 14, 15 anos ainda jogava bola na rua, meus amigos eram todos mais novos, porque eu não me sentia à vontade com amigos da minha idade. Enfim, era isso. E aí quando eu virei evangélica, na época evangélica, a coisa começou a mudar um pouquinho. Por quê? Porque dentro da igreja é onde se tem uma maior questão a respeito de gênero. O gênero ele é ainda mais importante no contexto evangélico. Os evangélicos falam que a gente criou uma ideologia de gênero e fala de gênero. Ninguém fala tanto sobre gênero igual igreja evangélica. Meninos, homens é assim, ou mulheres é assado. Mulheres devem vestir tal roupa, se comportar de tal forma, falar de tal jeito, e homens é de tal e tal e tal jeito. Inclusive era até bizarro, né? Quando você entra na igreja que eu frequentava, tinha um negócio que chamava Encontro com Deus, depois mudou o nome para Revisão de Vidas. E, por exemplo, tinha uma pregação sobre autoestima. Vou tacar, mas o que acontece no encontro mesmo, foda-se. Uma pregação de autoestima. Chegava no final da pregação de autoestima, as meninas estavam todas deitadas no colo uma das outras, chorando, passando a mão no cabelo e aquela coisa. Você é linda, você é princesa, você pode se emocionar, Deus vai curar suas emoções. E aí nessa hora era separado homens e mulheres. Aí os homens vinham depois da pregação de autoestima deles, pulando, gritando, falando com voz de macho, gritando: eu sou guerreiro do Senhor, vou conquistar todas as coisas. E as meninas chorando e: ai Deus, eu sou linda. É bizarro desse nível. Então, quando eu entrei para a igreja evangélica, já foi começado a esperar um padrão de feminilidade de mim um pouquinho mais alto. E eu sei que eu pulei de cabeça, entendeu? Células, Instituto de Vencedores na época, que chamava Escola de Vencedores.
e estudando, e aquilo era a minha vida. Aquilo era tudo pra mim. E eu sei que com 16 anos eu já estava apto para começar a dar aula na Escola de Vencedores, que é uma espécie de escola de líderes lá. E já me envolvi para começar a dar aula e etc. E eu lembro que eu passei por uma situação meio complicada quando eu estava lá com meus 17 anos, que eu quase saí da igreja. O meu líder na época foi em casa me buscar. E aí quando ele me trouxe de volta para a igreja, ele me sentou assim. E ele estava louco para conversar comigo, mas ele não podia. Só a esposa dele, porque eu era menina. Então quem podia ter uma conversa individual comigo era a esposa dele. Pega água pra mim. Gente. Continua. Só pega água e traz. Aí, beleza. É só a esposa dele que podia conversar comigo. Aí ela acabou de conversar, aí ele olhou, tipo, resolveu. Aí ele podia falar, porque ela já tinha resolvido. E ele falou assim, você vai no próximo encontro com Deus, e você vai pregar, e você vai pregar aquilo que você precisa ouvir. E aí ele me mandou pregar uma pregação que chamava De Volta para Casa do Pai, que é uma pregação no encontro que fala sobre a parábola do filho pródigo. Quem já conheceu o contexto evangélico sabe do que eu tô falando. Beleza, fui nesse encontro, preguei. E foi uma pregação muito boa. Foi uma pregação, assim, eu considero que foi fantástica. E ela cumpriu aquilo que essa pregação tem que cumprir no encontro com Deus. Acabou, tava todo mundo chorando, aquela coisa toda. Aí eu lembro que eu acabei de pregar. Depois dessa pregação era a pausa pra banho, se eu não me engano. Aí a galera saiu. Esse meu líder chegou até mim. Olhou pra mim. A forma dele de elogiar a minha pregação foi a seguinte: eu preciso que você fique mais feminina. Você tem tudo o que eu preciso para um líder. Para subir você de nível, para te puxar pro meu 12. Quem tava no contexto de igreja evangélica sabe o que eu tô querendo dizer. Para te puxar pro meu 12, te trazer para perto e te dar um novo cargo de liderança. Mas para isso eu preciso que você comece a se arrumar, a se maquiar, vai pro culto mais bonitinha. Eu preciso que você fique mais feminina. Porque na igreja evangélica uma mulher, ela é madura se ela se arruma, se ela se maqueia. Senão você não é mulher, sabe? A igreja evangélica, ela tem esse tipo de ignorância a respeito de gênero muito forte. Igual eu disse no início. Eles fazem uma separação muito grande entre homem e mulher. E pra eles, se você se encaixa naquele padrão de mulher, tá ótimo. Enfim, foi isso. E ele falou isso comigo. E eu lembro que pouco depois disso eu tava numa crise de... Logo depois eu entrei numa crise de depressão muito profunda, porque eu sabia que eu nunca seria bom o suficiente para aquilo que as pessoas esperavam de mim. Eu não conseguia alcançar os cargos, eu não conseguia subir, eu não conseguia... Porque eu não era bom o suficiente, simplesmente porque eu não era feminino bastante. Porque foi basicamente isso que esse líder me disse. Cerca de um ano depois eu tive uma crise mais fodida. E foi assim, a primeira vez que eu fiquei com uma menina. Por quê? O que acontece? Como eu disse que eu era muito moleque, eu tava um pouco me fudendo com esse negócio de ficar, de namorar, de conhecer pessoas. E é na adolescência que a gente se conhece, começa a se perguntar do que você gosta. E isso foi retirado de mim, porque na época em que eu deveria estar perguntando do que eu gosto ou quem eu sou, eu estava me perguntando como que eu ia levar pessoas pela minha célula e como é que eu ia conseguir ser a pessoa boa o suficiente para agradar a minha liderança. E aí, assim que eu saí da igreja, eu comecei a me envolver com uma menina, comecei a namorar com uma menina, e para eles foi o fim do mundo. Eu fiquei pouco tempo nesse relacionamento fora da igreja, foram poucos meses, mas para eles já foi suficiente. E foi com uma culpa muito grande. Eu chorava quase sempre, porque eu sabia que eu estava em pecado, eu estava desagradando a Deus, e eu entrei numa revolta com Deus na época muito profunda, porque eu falava assim que eu conhecia o pecado de um tanto de gente da igreja, que fazia um tanto de merda, que aprontava todas, e o meu pecado, o meu master pecado era gostar de alguém do mesmo sexo que eu na época, do mesmo gênero que eu. E isso pra Deus era um pecado, era inaceitável, pra igreja era o pior que você pode cometer. Embora eu sei de gente que fazia coisas que eu considero muito piores. E eu falava que era um absurdo eu ter uma pessoa que vai ser condenada ao inferno simplesmente porque eu amo uma outra pessoa. Beleza, não consegui ficar muito tempo longe da igreja, porque aquilo fazia muita parte de mim e voltei. Só que aí na hora que eu voltei, eu já não era a pessoa imatura, né? A visão que eles tinham de mim. Não era porque ela era muito moleca e não gostava de fazer as coisas, não. Agora ela era uma lésbica, entre aspas, né? Era uma pessoa que se envolveu com outra mulher.
E aí era necessário fazer o que agora? Uma cura. E aí eu fui para uma outra pastora que se envolveu pessoalmente nesse processo de cura. Só que hoje, olhando para trás, eu percebo tanto que ela já percebia a diferença. Eu nunca tinha ouvido falar de pessoas trans direito. Então, sei lá, com meus 5 anos, que eu falava que queria virar homem, mas eu nem sabia como é que isso significava. Eu sei que lá, com meus 18 anos para 19 anos, essa minha pastora, na época ela ainda não era pastora, ela era minha líder, que se encarregou da minha cura. Mas eu lembro que ela falou comigo assim, eu preciso curar você e eu preciso curar fulana. Porque a fulana também era da mesma igreja que eu e da mesma liderança, a gente se conheceu lá. E aí as duas tinham que passar pelo processo de cura. Só que eu comecei a perceber que o nosso processo de cura era completamente diferente. O processo de cura dela, alguém ensinava pra ela a ter santidade, a buscar a Deus, e que ficar com mulheres era pecado. Era esse o processo de cura dela. Já o meu processo de cura era me ensinar que eu era uma mulher. E aí eu percebi, hoje eu percebo o tanto que é diferente. Na época eu não me liguei nisso. Tanto que eu lembro de um dia, essa líder me chamou pra ir na casa dela. Aí ela me parou na frente do espelho e falou comigo assim, o que você tá vendo? E eu, daquele meu jeitão, fiz assim, uma menina muito gente boa. Aí ela olhou, é porque eu tô vendo um menino. Esse cabelo, ele não é feminino. Essa blusa, isso na sua blusa é uma caveira. Essa calça, ela não é feminina mesmo. E o meu marido tem um tênis igual esse que ele usa só pra jogar futebol, pra você ter ideia do quanto isso é masculino. E aí ela começou a fazer coisas mais pesadas, ela era mais incisiva no processo de me tornar uma mulher aceitável para a igreja. Do nível que ela me deu a direção, né, de entrar, ela me mandou, vou ser bem escrachado, dar uma direção, porque a igreja fala que tá te dando uma direção, mas ela tá mandando. Ela me mandou entrar pro grupo de dança, porque a limitação da igreja evangélica é tanta que ela acha que se eu entrar na dança eu vou ficar feminina, porque era lá que Deus ia me curar. E aí, logo lá no Ministério de Dança, eles tinham um rito, né? Que todas as meninas passavam, em um determinado período, que chamava Jejum da Vaidade. Porque todas as meninas da dança eram muito vaidosas. Então, durante esse período do Jejum da Vaidade, elas não podiam ser vaidosas. E todas elas ficavam alguns meses, na verdade eram algumas semanas, não lembro, um tempo, sem poder usar maquiagem, sem poder usar salto, sem poder ficar de cabelo solto, coisas assim. Já o meu jejum da vaidade era o contrário. Ela me deu a direção de ficar um mês usando vestido. E eu lembro que na época eu tinha uma outra líder que veio do Pará pra cá, um rolê assim. E essa outra líder comprou um kit de maquiagem pra mim e me deu uma câmera na minha mão, que era dela, que ela me emprestou. E a direção dela pra mim era: você vai tirar foto sua 3 vezes por dia. E nas 3 você tem que estar arrumada e maquiada. E de vestido. Eu só podia ficar sem vestido pra ir trabalhar, porque a empresa que eu trabalhava não podia ir de vestido. Tirando isso, vestido o tempo todo. E eu tinha que tirar 3 fotos por dia pra mostrar pra ela que eu estava assim, me maquiando, e pra mostrar assim que eu estava seguindo aquilo dali. E se eu tinha que ficar 30 dias. Se eu quebrasse um dia, recomeçava a contar os 30. E essa brincadeira durou 6 meses e eu não consegui. E assim, me xingando, falando que eu tava fazendo hora com a cara dela, que era um absurdo. E eu tinha essa obrigação. E era muito engraçado, porque às vezes acontecia de eu estar bolado com alguma coisa. A gente acontece, a gente fica puto com as coisas. E eu lembro um dia, por exemplo, que eu tava muito puto com alguma coisa e tinha uma reunião na igreja. Eu me vesti de qualquer jeito. Eu lembro que foi com uma calça tectel azul marinho, igual uma que eu tenho hoje em dia. Blusa larga e fui de boné. Boné virado pra trás. Aí ela olhou pra mim e falou comigo assim, bateu o olho em mim e falou: você está rebelde e está se afastando de Deus. Porque eu estava usando aquelas roupas, eu estava me afastando de Deus. E na verdade era simplesmente porque eu não estava naquele momento com cabeça pra me arrumar de uma forma que agradava a ela. Mas ok, e aquilo era o fim do mundo. E eu quero falar um pouquinho dessa questão de gênero da igreja, porque a igreja ela vai te moldando e moldando o seu pensamento de forma que traz características muito pesadas pra gente no futuro e coisas muito tóxicas. Eu falo do tipo, mulher
na igreja evangélica, ela não é simplesmente a pessoa que tem que ter feminilidade. Ela também tem uma outra coisa importantíssima que a mulher precisa ter, chamada submissão. Porque o homem é o cabeça. O homem, ele é treinado a vida inteira para ser o líder, o forte, o que vai sustentar a casa. A mulher, ela é treinada para ser a submissa, a que obedece, a que ouve, a que tem emoções, a que cuida. O homem não. É o contrário. Então, era muito forte em mim o ensinamento de que você tem que aprender a ser obediente. Acho que mais do que me ensinar a ser feminina, esse era o mais pesado. Porque eu era uma pessoa muito submissa na visão deles. Eu lembro que foram várias vezes, eu lembro de estar sentado ouvindo uma pregação, o bispo falar uma coisa que eu acho que era errada. Era errada, tipo, bizarra, antibíblica, e eu ver o bispo falando aquilo e falar assim, gente, isso não tem nada a ver com a Bíblia. E a minha líder do meu lado, você vai calar a sua boca, porque ele é o bispo. Se você fosse tão inteligente assim, era você que estava lá pregando, e não ele. Isso básico. Mas dia a dia, ensinar, seja submissa, seja submissa, seja submissa, seja obediente, aprenda a baixar a cabeça. Eu lembro que tinha uma líder que falava que eu tinha um tupete muito grande. E ela tinha uma tesourinha especial para isso. A especialidade dela era cortar meu tupete. Porque eu era muito altivo. Eu era uma pessoa... E que acreditava que conhecia muito, tinha muito conhecimento. E por isso se tornava soberba. Então toda possibilidade que ela tinha de me cortar, de me fazer me sentir mal, de acabar ali com a minha altivez e me tornar submissa, ela era aproveitada. Por que isso é importante agora? Porque eu sei que logo depois desse processo de cura, onde eu sim comecei a ter essa feminilidade, já se tornou natural, né? Na verdade, bem forçado. Eu comecei a me arrumar, etc., fazer aquilo tudo que eles esperavam. Então, me tornei uma pessoa submissa. Eu me encaixei em tudo aquilo que eles esperavam. Ser a pessoa feminina e submissa que eles queriam. E eu lembro que o meu maior sonho era ser pastora. E tinha até uma brincadeira entre os meus amigos que falavam assim que o cara, para se envolver comigo, ele tinha que ser muito melhor que eu e muito mais macho que eu, ou então eu seria o homem do relacionamento. Rolava muito essa brincadeira. Porque eu era uma pessoa que era realmente muito difícil de abaixar a cabeça, etc, etc. Mas depois eu me tornei essa pessoa. E aí, o meu sonho era ser pastora e etc. Por quê? Porque tudo que eu queria era uma vida normal, uma vida que estava disponível para todo mundo. Eu também queria ter. Casar, ter filhos. Eles colocaram na minha cabeça que esse era o meu sonho e etc, de ser mãe e tal. E aí eu peguei aquilo pra mim, porque afinal uma mulher que não quer casar e ter filhos não é mulher. Peguei isso pra mim, beleza. E aí eu conheci uma pessoa lá da igreja, crente, o sonho dele também era pra ser pastor. A gente começou a namorar, né? Foi um custo que não vem ao caso, a gente se envolveu. Beleza. E aí eu entrei num casamento. E agora sim eu vou expor coisas do meu casamento. Foda-se. Ok? Se vocês conhecem ele, não conhecem. Eu estou falando de uma situação que exige contar isso. Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, não acredita. E aí a gente entrou nesse relacionamento. Acontecia muito de várias situações dentro da nossa casa em que eu queria fazer uma coisa e ele falava, você não pode. E aí eu abria a boca para argumentar e ele respondia assim, você é mulher. Eu sou o homem dessa casa. Você tem que obedecer e você tem que ficar calada. E eu lembrando que biblicamente era isso mesmo que eu tinha que fazer. Eu tinha que ser a submissa, a calada. E foram várias situações. E situações extremamente abusivas. Minha família morava do lado, sabe? As coisas que ele gritava comigo, me chamava de vagabunda. Ele já ameaçou me matar inúmeras vezes. E isso dentro de casa era um pesadelo. Chegava na igreja, ele era o santo. E era até assim, porque essa líder que fez a cura comigo, eu lembro que quando eu comecei a namorar com ele, ela ficava preocupadíssima de eu não ser mulher o suficiente pra ele. Porque ele era o tesouro dela, ele era o líder de ouro dela. E eu era a pessoa que ela não sabe se foi curada. Enfim, e aí, mas chegou no relacionamento, era desse nível. E eu lembro de uma situação em que a gente passou umas coisas pesadíssimas. Eu lembro que isso foi na época da Copa do Mundo de 2014. Porque essa pastora, ela marcou dos líderes dela, né, os 12 dela, ir assistir o jogo na casa dela. Eu fui com a galera da igreja e tal, na época dessa nossa terra do Betânia. A gente foi, né, assistimos o jogo.
E eu sei que no final do jogo, eu tava sentado, ela veio e sentou do meu lado, perguntou como é que eu tava mal. Eu lembro que só dela perguntar, você tá bem, eu comecei a chorar. E citei algumas coisas que o meu ex fez comigo. Aí ela respirou e falou assim, você é mulher, você é forte, você aguenta. Porque é assim que a igreja evangélica trata com relacionamentos abusivos. Ela fala que você tem que perdoar, você tem que aguentar orando pela vida dele. E é isso que a igreja te ensina. Ela falou, você é forte, você aguenta. E aí eu engoli e falei, eu sou forte, eu aguento. E disso foi meses, assim, de gritos, de brigas e ameaças e agressões. Mas eu era forte, eu aguentava, porque o que Deus esperava de mim era que eu orasse pelo meu marido. E aí teve a época em que ele decidiu que a salvação para o nosso casamento, que ia acabar com todas as brigas, que ia ser a melhor coisa do mundo, era termos um filho. Era eu engravidar. E ele começou a insistir muito para eu parar de tomar anticoncepcional, porque ele queria ter um filho, porque era isso que tinha que acontecer. E aí eu, mulher de Deus, né, que mulher não quer ter filho. E aí eu orei, e aí eu decidi me abrir para isso, embora eu tivesse muito medo. Eu já chorei muito de medo de ter filho. Mas eu decidi que eu ia ter. E aí nós tivemos uma filha. E o que mudou com isso? Nada. Sabe, foram muitas brigas a ponto do meu pai e minha mãe entrarem em casa. E eu lembro de um dia, de uma briga específica. Eu estava em casa e tal, ele brigando comigo, meu pai e minha mãe entraram. E aí ele apelou, falou que estava se sentindo muito envergonhado acho que envergonhado mesmo, né? Pela intromissão dos meus pais na vida dele, do casamento dele, né? E aí ele pegou as coisas e ia sair de casa, mesmo sem ter um lugar pra ir. Ele tinha decidido voltar pra casa do pai dele e me puxou pra morar junto. E aí eu fiquei meio assim, tipo, largar meu pai e minha mãe, eu não sei se eu quero. E aí ele olhou pra mim e falou assim, a Bíblia diz que a mulher deixará o pai e a mãe se juntará a seu marido. A sua família agora sou eu, não eles. E eu, com aquela pessoa, tenho que seguir a Bíblia, obedecendo não a ele necessariamente, obedecendo a Deus, porque Deus realmente manda largar o pai e a mãe e se juntar ao marido. E aí eu lembro que eu fui, e foram muitas as situações desse tipo, entendeu? Eu lembro de um dia que eu fui visitar minha mãe, e por eu estar indo visitar minha mãe, ele fez um escândalo e gritava, você está me abandonando, que terminou assim, por eu ter mandado uma mensagem no WhatsApp falando com minha mãe que ia ver ela, ele pegou meu celular e quebrou. Entendeu? Era bem assim. E aí eu aguentei aquele relacionamento por muito tempo. E eu sei que tem muitas mulheres que passam situações parecidas com aval dos pastores, porque o que elas têm que fazer? Orar. Orar porque Deus vai mudar. Inclusive, recentemente lançou até um clipe da Cassiane, que foi muito questionado, negócio, acho que é Voz de Deus, algo assim, em que a história do clipe era isso. Um cara era abusivo, alcoólatra, batia na mulher e ela orou. E Deus mudou a vida dele. E não é isso que acontece. O que acontece de verdade é que um dia, cedo ou tarde, ela vai acabar morta. É isso. Mas aí, beleza. Beleza não, né? Mas assim, enfim. E aí aconteceu esse relacionamento. E eu lembro que a coisa começou a afetar a minha filha. A agressividade, tudo a ponto da minha filha ficar sensível, ficar chorona. E eu sei que eu estava tão... A minha mente estava tão alterada para encaixar naquilo, que por mim eu teria aguentado muito mais tempo. Nossa, eu teria aguentado muito mais tempo. Mas eu lembro do momento em que levou ao divórcio, foi por causa da minha filha. Eu lembro que foi um dia em que eu saí para trabalhar, ele ficou em casa com ela. Eu cheguei, minha irmã me chamou e falou comigo assim, ele está gritando com ela, ele está fazendo isso com ela ficou chorando o dia inteiro. E ele grita com ela, falando, me respeita que eu sou seu pai. Ela tinha 1 ano. E eu não sei se eu acreditei ou não, mas na hora que eu vi ela, e o quanto ela estava sensível e com medo de tudo, eu percebi que aquilo era verdade. E aí eu questionei ele, coloquei ele contra a parede e falei, você está fazendo isso e isso? E aí ele ficou meio assim, e aí nessa situação eu praticamente implorei. Eu lembro que eu praticamente implorei, falando, por favor,
vai embora. Eu já tinha pedido pra ele ir embora várias vezes, mas eu não tinha a força necessária. E aí nesse dia ele foi e falou comigo assim, eu vou porque eu tenho medo do que eu posso fazer. E ele já quase fez várias vezes. Inclusive uma vez eu grávida, ele praticamente me empurrou da escada. E eu só consegui segurar. Enfim, era uma questão de tempo. E aí ele percebeu isso também. E aí ele decidiu sair de casa, foi viver a vida dele. Na época eu sei que ele faz aquilo que vários crentes fazem, tá? Que eles são condicionados a viver uma vida de crente porque Deus manda. Porque a partir do momento em que ele não acredita mais que Deus está mandando, fica louco. É aquela velha história que a gente conhece, de gente que não está acostumada com a liberdade. E aí foi fazer um tanto de coisa errada, né? Só que eu sempre tive minha cabeça muito centrada e nunca fui de fazer nada demais, assim, pá. Mas aí foi isso. Esse vídeo era pra expor um pouquinho de tudo isso que acontece com os LGBTs em geral. E eu falo isso porque eu já convivi com alguns. Eu lembro que na época eu tive um conflito muito grande, na primeira vez que eu fiquei com uma menina, porque eu sabia que a Bíblia era contrária. E você, LGBT, você pode acreditar no que você quiser. Inclusive tem indícios na Bíblia que te permitem acreditar em Jesus e ser LGBT. Porque se você parar pra ler a Bíblia, você vai ver que Jesus mesmo, o próprio, em seus 4 evangélicos, ele nunca falou uma palavra sobre gênero ou sobre sexualidade. Sobre homossexualidade, digamos assim. Nem cita, porque pra ele a gente percebe que é irrelevante. Quem cita é Antigo Testamento e Paulo em algumas situações. Mas assim, você tem que saber contextualizar historicamente toda a questão da Bíblia. E eu sei que vários LGBTs já passaram por certas situações. E depois disso eu tive contato com 2 igrejas em específico. A Lagoinha Savassi, que tem o movimento Cores. Eu lembro que eu fui lá. E eu achei fantástico. Mas o que mais me impactou é o tanto de LGBT ali que contava, que cresceu na igreja evangélica. E os pastores faziam isso, os pastores faziam aquilo, e eles nunca se sentiam amados, eles nunca se sentiam aceitos, porque aquele Jesus não era pra ele, a não ser que ele se tornasse outra pessoa. Porque o amor incondicional que a igreja evangélica prega, ele é bem condicionado. Ele não é incondicional. Ele existe amor se você atender a essas condições. Porque se você não atender a essas condições, ele te é negado. E são muitos os LGBTs que estão na igreja com seu amor negado. O amor da igreja por eles. E aí, nesse contexto ali no Cores, eu convivi com vários que finalmente ali naquele ambiente tinham liberdade para adorar a Deus sem ser tão julgados por isso. E foi uma experiência muito interessante para mim. Porque eu via eles finalmente assim, livres. Porque lá na minha antiga igreja, eu conheço um tanto de gente que claramente era LGBT. Eles claramente eram LGBTs, mas eles eram muito reprimidos. Inclusive, uma situação que eu acho interessante citar, eu tive um líder que eu tinha um amigo, né? E esse amigo meu, ele é hétero pra caralho e nunca foi nada além de hétero. Só que ele era muito zoeira e ele não tem uma masculinidade frágil, ele nunca teve. E eu lembro que na época, ele brincava muito de algumas coisas e tal. E eu lembro que tinha uma boneca que ele ficava brincando, acho que ele deu pra ela o nome de Derpina, que era na época daqueles memes antigos. E derpina pra lá, derpina pra cá. E eu lembro que um dia ele tava na escola, tava no ensino médio. As amiguinhas da sala dele, as colegas dele, brincaram e passaram rímel nele. E ele deixava, porque pra ele foda-se, entendeu? Isso não faz dele menos homem. E ele tava consciente disso, que uma amiga sua passando rímel no seu cara, não faz de você menos homem. Só que quando o líder dele, que era o meu líder também, ouviu falar disso, xingou ele todo. Ele não podia mais fazer isso, não podia vestir blusa rosa, ele não podia ficar brincando com bonequinho de pelúcia. Ele não podia. Porque ele tinha que reprimir a liberdade desse amigo com medo de um dia ele ser gay. Detalhe, ele nunca chegou perto de ser, mas o líder é gay. O líder que reprimia ele é gay. Entenderam? É uma visão muito, muito presa, muito distorcida da coisa. É muito bizarro. E aí a outra igreja que eu tive a experiência de ter contato é aquela igreja contemporânea. Lá é livremente LGBT, ela é considerada uma igreja LGBT, os pastores são gays, acho que a pastora aqui de BH é lésbica, é um casal de lésbicas, não tenho certeza. Se você quer ser LGBT e você é LGBT no caso, quer ser crente, aconselho. Eu não vou ser do tipo que acredita que a igreja é a pior coisa que aconteceu no mundo, porque eu sei de muitas coisas que eu vivo na minha vida hoje que são saudáveis e que eu aprendi ali dentro.
entendeu? É muita coisa. Mas é bom entender o tanto que é tóxico, sabe? O tanto que prejudica. Eu conheço muita gente que tem a sua saúde mental fodida porque conviveu com a igreja evangélica. E esse vídeo é para expor um pouquinho disso, para falar um pouquinho disso. Eu pretendo fazer muitos vídeos falando de vários assuntos, inclusive sobre paternidade como um homem trans, que eu sou, coisas de fandom, que eu, querendo ou não, sou muito fã de muitas coisas, inclusive camisa Stranger Things mostra isso. Mas hoje, o que eu queria trazer, mês da visibilidade trans, a gente tá aqui no mês da visibilidade trans, era expor esse assunto do que foi ser trans dentro da igreja evangélica. Se você teve experiências parecidas ou alguma experiência diferente sendo LGBT dentro da igreja, quer conversar, me chama no meu Insta, me chama pra gente conversar. A intenção aqui é essa, é gerar a conversa e gerar visibilidade para uma situação que poucas pessoas têm conhecimento de como realmente acontece. Enfim, era isso. Compartilhe esse vídeo, faz ele chegar para o máximo de gente possível. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Ficou muito ruim.